tema da minha palestra é bem aberto, então pode dar a impressão de que eu vou ficar divagando sobre alguns temas avulsos. Não vou fazer bem pontual. Como eu não tenho muito tempo, eu poderia, obviamente, falar 20, 25 diretrizes do novo código. Não dá, né? Então, eu fiz uma lista aqui de 8, acho que eu não consigo falar as 8, mas eu vou falar tantas quantas for possível, sempre seguindo a seguinte estrutura. Quero que vocês percebam qual é a estrutura da minha exposição. Eu vou dizer que a diretriz é uma transformação do código, uma transformação que o código promoveu, e vou fazer com aquela estrutura que é muito comum nos livros, com o subtítulo de livro, assim, de uma coisa a outra coisa. De uma coisa a outra coisa. Então, o que era, para onde se busca, onde se quer alcançar. Que é algo muito comum de se fazer em livros, né? O próprio livro de precedentes de Mitidiero, que Cássio comentou, que acabou de ser publicado, é o tema da palestra dele amanhã, inclusive, é dos precedentes, da persuasão à vinculação. Eu vou pegando esse mote dele, de uma coisa a outra, e vou tentar fazer essas 8 diretrizes, se der tempo. Se não, eu faço o que der. Veja, a primeira diretriz do código, e só um parênteses antes de falar dela. Meus caros, este código é um código novo. Não se trata de um código reformado. Não adianta vocês acharem que vão estudar e vão aprender esse código nessa semana, nesse congresso. Esse código vai passar algum tempo ainda para ser amadurecido. São muitas transformações, um sistema novo se construiu. Mesmo artigos que têm a mesma redação do código passado, ganham um outro sentido num contexto completamente diferente. Então, é preciso perceber que até isso muda. Eu costumo dar como exemplo uma placa, imagine uma placa aqui em Jurerê, proibida a utilização de biquíni. Se essa placa tivesse em Jurerê nos anos 70, essa mesma placa, proibida a utilização de biquíni, significaria, certamente, usar maiô. Essa placa mantida até hoje lá, se uma das senhoras quiser ir a Jurerê e vir essa placa, vai pensar que Jurerê virou uma praia de nudismo. Veja que é a mesma placa, com o mesmo texto, em contextos diversos, gera normas opostas. Opostas, não é normas diferentes, não, normas opostas, com o mesmo texto. O Código Novo tem várias coisas assim. Textos idênticos ao de 73, mas num contexto tão diferente que geram normas diferentes. O poder instrutório do juiz, por exemplo, talvez seja o principal. O texto é quase igual, mas num sistema muito diferente. Não me parece que a interpretação possa ser a mesma. Então, eu quero fazer esse alerta, porque todas as diretrizes que eu vou fazer apontam para um novo sistema, distinto daquele com o qual todos nós aqui estávamos acostumados. A primeira diretriz é a seguinte: dá legalidade estrita à pluralidade das fontes do direito. Dá legalidade estrita à pluralidade das fontes do direito. Vou explicar. O Código 73 é um código pautado na ideia de que a lei é fonte do direito. O Mitch está ali, eu falei de você e não tinha nem visto. Por que será que eu não lhe vi, né? Por razões óbvias de estatura física. Você tem que ficar na primeira fileira. Da legalidade estrita à pluralidade de fontes do direito. Veja, o Código 73 é um código que parte da premissa de que a lei era a fonte do direito. Salvo engano, posso estar enganado, mas eu acho que o Código 73 só menciona a Constituição quando prevê o recurso extraordinário. Ele só menciona a palavra Constituição ou alguma variação dela quando cuida do recurso extraordinário. Não era a ideia de Constituição com força normativa, isso não existia. Não era um problema dos anos 70 no Brasil. Não era uma questão. Esse código não. O Código Novo é um código bastante diferente. O Cássio até atentou para isso. O artigo 1º, simbolicamente, diz que o código tem que ser interpretado de acordo com a Constituição. Mas não só isso. Várias menções que o Código 73 fazia à lei, o código dizia assim, lei, foram substituídas por ordenamento jurídico. E por que essa troca em várias passagens? Faço esse teste. Artigo 8º, artigo 18, artigo 140. Vou dar 3 exemplos. O 8º, o 18, 140.
havia menção à lei e virou ordenamento jurídico. Por quê? Porque há hoje o reconhecimento de uma pluralidade de fontes. O juiz não aplica só as normas oriundas das leis, o juiz aplica os costumes, o juiz aplica os precedentes judiciais que têm força normativa, o juiz aplica a Constituição, o juiz aplica os negócios. Então, há uma clara perspectiva que foi adotada pelo Código desde sempre, desde o artigo 1º, da pluralidade de fontes normativas na atuação do juiz. Isso tem uma importância prática muito grande. Eu, como não tenho muito tempo, vou dar um exemplo. O artigo 18. O artigo 18 ele corresponde ao antigo artigo 6º do CPC de 73. O artigo 18 cuida da legitimação extraordinária. Se vocês pegarem a redação, vocês vão ver que a redação é quase igual. O artigo 6º de 73 dizia que a legitimação extraordinária estava prevista em lei. O artigo 18 diz que a legitimação extraordinária está prevista no ordenamento jurídico. Essa pequena mudança, para mim, é muito forte. Eu, particularmente, estou defendendo a possibilidade de legitimação extraordinária decorrente de negócio processual. Então, negócios processuais atribuindo legitimação extraordinária, o que, para quem atua em litígios societários, em questões de direito real, aquisição de posse, aquisição de direito real, isso tem uma importância absurda do ponto de vista prático. Então, essa pequena mudança, que parece pequena, de redação, ela tem um impacto transformador. E foi por isso, inclusive, meus caros, se vocês pegarem o artigo 140, e vocês compararem o 140 com o correspondente do Código passado, que era o 126, vocês vão ver que o Código não menciona mais que princípio é técnica de integração de lacuna. O Código não... Eduardo, meu querido, que princípio é técnica de integração de lacuna, que costume é técnica de integração de lacuna, como previa o Código 73. Costume não é técnica de integração de lacuna, costume é fonte do direito. Princípio geral de direito não é técnica de integração de lacuna, princípio é norma. Então, essas correções técnicas, elas são importantes e mostram uma diretriz clara do Código, que implica, inclusive, uma necessidade de atualização do nosso repertório teórico. O operador do direito hoje tem que estar atualizado com esse repertório teórico das novas, da pluralidade de fontes do direito, deixando um pouco aquela ideia de legalidade estrita. A segunda diretriz que eu quero destacar é a seguinte: da tutela diferenciada à tutela diferenciável. Da tutela diferenciada à tutela diferenciável. Vejam bem, meus caros, é um jogo de palavras, mas que é muito importante. Um dos grandes temas que atraiu a doutrina brasileira nos anos 80 foi a discussão sobre a chamada tutela diferenciada, que na Itália dos anos 70 ganhou uma importância muito grande e, para simplificar, significava o seguinte: vamos construir procedimentos distintos para situações de direito material distintas daquelas, distintas a tal ponto que não se justifica se valer do procedimento comum para tutelá-las. É preciso criar um procedimento diferenciado para a tutela de determinadas situações que, pelo procedimento comum, não seriam bem tuteladas. Então, se pensou muito quais são as técnicas de especialização do procedimento, como diferenciar o procedimento. Isso foi tema de muita discussão, muita reflexão aqui no Brasil, sobretudo nos anos 80 e nos anos 90. Então, mas a tutela diferenciada nessa perspectiva era uma tutela diferenciada pelo legislador. Caberia ao legislador criar diversos procedimentos ou diversas técnicas processuais que pudessem se adequar às peculiaridades do caso. A partir dos anos 90 e nos anos 2000, aqui no Brasil, já começou um movimento de defender que a diferenciação da tutela não poderia se exaurir na lei. Era preciso transferir ao juiz um poder de adaptar o processo, de diferenciar o processo caso a caso. Portanto, a diferenciação se transferiria ou deixaria de ser uma tarefa exclusivamente legislativa e passaria a ser também uma tarefa do juiz, podendo o juiz fazer ajustes do processo caso a caso. Alguns autores no Brasil escreveram sobre isso. E o Código Novo, ele encampa isso.
Basta ver que o Código Novo prevê distribuição dinâmica do ônus da prova. Distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz nada mais é do que uma diferenciação do processo, no caso concreto, feita pelo juiz. Ou seja, a tutela diferenciada como um produto pronto passa a ser a tutela diferenciada por alfaiataria. Quer dizer, a diferença do prêt-à-porter para a alfaiataria. Quer dizer, antes se pensava na tutela diferenciada pronta pelo legislador que entregava e você usava. Com a possibilidade de o juiz adaptar o processo, as peculiaridades do caso, você cria uma espécie de alfaiataria processual, porque o juiz, daquele caso, com aquelas peculiaridades, faz os ajustes que aquele caso merece. A distribuição dinâmica do ônus da prova é um exemplo disso. Está previsto no Código. O artigo 139, inciso 4, um dos artigos mais impactantes do Código, né? Meu amigo Jobim já escreveu sobre o assunto, o 139, inciso 4, que é um dos mais importantes do Código, prevê a possibilidade de o juiz criar medidas atípicas na execução por quantia. Previsão expressa de atipicidade na execução por quantia. Isso é um ajuste da execução por quantia às peculiaridades do caso. Pois bem, sucede que a diferenciação da tutela, feita pelo juiz, meta de muitos processualistas nos anos 90 e 00, o Código consagra, mas não exaure. Isso não é o fim da história em termos de diferenciação de tutela. Não é o fim da história. O Código foi além disso, ao consagrar a possibilidade de as partes diferenciarem o processo, por meio dos negócios processuais atípicos. Negócios processuais atípicos, meus caros, artigo 190 do Código, uma das duas maiores mudanças, no meu modo de ver, uma das duas maiores mudanças do Código, o artigo 190 prevê a possibilidade de as partes fazerem ajustes no seu processo por negócio. Ou seja, a diferenciação do processo, caso a caso, quer dizer, o processo por alfaiataria, processo ajustado às peculiaridades do caso, chega a um ponto assim, extremamente avançado, porque agora dois sujeitos podem definir as regras do seu processo. Não é o juiz impondo, são as pessoas, as partes construindo o regulamento do jogo que a elas parece mais adequado para aquele caso. Ou seja, isso é uma transformação absurda. Isso exige do advogado, falava isso na OAB, lá em Brasília, 15 dias. Vocês, meus amigos aqui, advogados, que se auto-intitulam advogados consultivos. Não, eu não sou do contencioso, eu sou consultivo. Eu não lido com essas questões práticas. Vocês são da praxe forense e eu sou um intelectual, eu fico aqui no gabinete, trabalho de calça jeans, e você tem que trabalhar de paletó e gravata, eu penso e você faz o trabalho sujo. Meus caros, o advogado consultivo, a ele agora cabe a tarefa de redigir instrumentos contratuais em cujo bojo podem estar regras que vão definir o futuro processo envolvendo aquele negócio. E caberá ao advogado consultivo também ser o fiscal das minutas dos instrumentos negociais que virão da outra parte e que você, advogado consultivo, vai ter que ver onde é que estão as armadilhas ali, porque certamente haverá armadilhas, certamente haverá propostas de ajustes no futuro processo e que você vai ter que estar preparado para poder identificar. Portanto, o advogado do consultivo tem que conhecer bastante processo para poder, primeiro, ter a criatividade de elaborar convenções processuais, segundo, ter o tirocínio de poder perceber onde estão as convenções processuais que não estarão marcadas de vermelho na minuta que lhe for apresentada. Eu até brincando, se algum dia vocês se depararem comigo num caso, e eu estiver do outro lado como advogado, e couber a mim fazer a minuta de alguma coisa que a gente faça um acerto, a minuta cabe a mim, fique de olho na minuta. Eu estou logo advertindo. Leia uma minuta várias vezes, consultem amigos, porque certamente haverá lá propostas minhas e eu, como estou conversando com um advogado, imagino que ele vai saber ler o que está ali escrito. E, por exemplo, cursos de redação de convenção processual, criação de garantia atípica, previsão de que os embargos à execução só tenham efeito suspensivo se a penhora for em dinheiro. Isso vai acontecer muito, meus caros, muito. Contrato de locação, em alguns outros, uma confissão de dívida,
Na negociação, o sujeito coloca, se numa eventual execução dessa confissão, os embargos da execução só terão efeito suspensivo se a penhora for em dinheiro. Isso tudo pode acontecer. A criatividade, não, veja, é quase ilimitada. Imagine que um mundo se abre para você. Eu mesmo, como síndico, eu estava com pouca coisa para fazer esse ano, resolvi ser síndico. E fui assumir muitos créditos do condomínio com condôminos, e um deles estava devendo R$80 mil. Só que ele era o devedor de fato, mas não era o devedor de direito, porque o imóvel ainda estava no nome do antigo proprietário. Mas ele era o devedor. Eu sabia que ele era o devedor de fato, ele que não estava pagando o condomínio. Então, eu fui ao antigo dono e disse assim, olha, se você não me ajudar a receber esse dinheiro, eu vou executar você. Vou executar você. Só que esse cara que eu ia executar, ele estava mais ou menos tranquilo, porque se eu penhorasse o imóvel, para ele tanto faz, ele já vendeu aquele imóvel. Mas para o cara que estava morando, fazia muita coisa. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acerto, eles aceitaram. Fizemos uma confissão uma assunção de dívida, eu, credor, assenti com a assunção de dívida, e disse o seguinte, tem uma cláusula lá que diz assim, ó, o antigo devedor reconhece a possibilidade de penhora deste imóvel, quem ainda está no nome dele, e, numa eventual execução, não vai poder alegar impenhorabilidade, nem vai entrar com embargo de terceiro. E o devedor, de fato, o novo devedor, reconhece a possibilidade de penhorar o imóvel onde ele reside, mas que não é dele formalmente, mas é dele de fato. Os dois aceitaram isso, porque os dois reconheciam, o atual devedor, ele reconhece que deve. Ele não tem condição de pagar, mas reconhece que deve. E sabe que devendo uma dívida de condomínio, onde ele mora, ele pode cobrar, só que não está no nome dele. O que eu fiz aí, meus caros? Eu fiz, você podia dizer assim, Fred não sabe o que é uma hipoteca. Por que você não fez uma hipoteca com bem de terceiro? Eu queria dizer a vocês que eu sei o que é uma hipoteca. Só que exatamente porque eu sei o que é uma hipoteca, a hipoteca é cara. Hipoteca é cara, meus caros. Meu condomínio não tem dinheiro para nada. Eu tive que antecipar minhas taxas de condominiais até novembro. Todas as minhas taxas condominiais, eu já antecipei até novembro para ter o mínimo de folga no caixa de condomínio. Meu condomínio não tem dinheiro para pagar uma hipoteca. Então, o que eu fiz aí? Eu fiz uma garantia atípica. Tão eficaz quanto, só não tem eficácia em relação a terceiros. Mas em relação a nós ali, está tudo resolvido, que era o que eu queria. Eu queria era perturbar a vida do devedor de fato. Se ele não me pagar, eu poder penhorar a casa dele, ele ficar chateado com isso e me pagar. Era isso que eu queria. Eu posso fazer isso? Posso. Então, a diferenciação da tutela, ela atingiu um ponto assim, completamente fora, diferente do que era no Código passado. Vocês imaginem onde isso vai chegar, meus caros. Onde isso pode chegar, isso realmente, eu digo isso, eu falo isso até 2 vezes para poder me tirar e ficar chateado comigo, mas isso é uma das 2 maiores novidades do Código. Brincas, isso aqui dá um dia de evento. A gente fez um dia na ASP, um dia inteiro na ASP, só tratando dos 190. 190 e execução. O Lucon estava lá, 190 e execução, 190 e prova, 190 e recurso, 190 e intervenção de terceiro, 190 e legitimação, 190 e arbitragem. Foi um dia inteiro, foram 9 palestras, só sobre o 190, porque isso é um chamado para a advocacia, é uma redefinição do papel do advogado no processo. Redefinição. Porque ele é chamado a construir o melhor processo para o cliente dele. Veja que coisa sensacional. Pois bem, um terceiro ponto que eu gostaria de falar, esse aqui eu vou só mencionar, porque Mitidiero vai desenvolver isso amanhã, mas eu quero fazer esse registro. Uma outra diretriz do Código evidente foi a transformação do sistema de precedentes judiciais. De um sistema de precedentes persuasivos a um sistema de precedentes obrigatórios ou vinculativos. Por isso, realmente, é a outra grande transformação do Código. São as duas grandes, assim, as duas grandes novidades do Código. Esse Código é um código que cria um regime dogmático de precedentes obrigatórios, uma estrutura dogmática dos precedentes obrigatórios, diferente da estrutura dogmática dos países do Common Law, uma estrutura dogmática brasileira, peculiar, mas definida, que faz essa transição de um sistema em que os precedentes tinham força persuasiva a um sistema em que os precedentes têm força obrigatória. Isso vai ser o tema da palestra de Mitidiero, portanto, eu não vou dissertar sobre isso, vou fazer só esse registro, que isso é uma das diretrizes do Código. Apenas um comentário, veja que transformação.
O meu tribunal, o Tribunal da Bahia, é o tribunal mais antigo das Américas. Não sei se os senhores sabem disso. O tribunal mais antigo das Américas, do mundo ocidental. Pois bem, o Tribunal da Bahia, o mais antigo das Américas, até 3 anos atrás, até 3 anos, não tinha nenhuma súmula. Tanto que eu fiz uma campanha no mestrado da UFBA, a campanha Tribunal da Bahia, cadê a súmula 1? Era uma campanha, cadê a súmula 1? Aí, há 3 anos, o tribunal editou 12 súmulas. Aí, acabou, também foi o que eles conseguiram fazer, 12 súmulas. Pois bem, aí, por quê? Porque não era uma preocupação do tribunal, não era precedente, jurisprudência, o tribunal se autovincular ao seu entendimento, isso não era uma preocupação, isso não era um tema. Eles não foram preparados para isso, não foram educados para isso. Pois bem, esse mesmo tribunal, em 3 meses, 4 meses de vigência do Código, é o tribunal hoje que tem mais IRDR pendente. Já há 11 IRDRs pendentes no Tribunal da Bahia. 11, 4 admitidos. 4 admitidos. Por quê? Porque o tribunal, não sei o que aconteceu, realizou, e aí realizou numa tradução do inglês, que é sensacional, porque esse verbo em inglês é sensacional, difícil de traduzir. O tribunal realizou que isso é muito importante. E de uma hora para outra, partiu para uniformizar, porque os desembargadores começaram a perceber o seguinte, isso vai me ajudar, eu vou trabalhar menos. Tem isso também, eu vou trabalhar menos. Isso é um motivador muito grande. O cara via lá 300 processos no gabinete dele discutindo gratificação de policial militar. 300. Ele olhava assim, rapaz, eu vou fixar esse precedente aqui obrigatório, porque eu vou resolver tudo isso de uma vez só. O mesmo processo, o mesmo tipo policial, a mesma gratificação, vou resolver isso aqui de uma vez só. E não ficar cada Câmara do Tribunal decidindo de um jeito. Eles perceberam isso, não sei o que aconteceu. Houve sabe, uma epifania coletiva. Uma epifania coletiva. Perceberam isso. Eu acho que isso está acontecendo no Brasil todo, talvez com a diferença de graus, mas está acontecendo no Brasil todo. Não é por acaso que, não sei se Cássio, que está acompanhando isso, mentira, está acompanhando isso de perto, o IRDR foi das grandes novidades técnicas do Código, de tecnalidades do Código, a que pegou nesses 4 meses. Todos os estados do Brasil já têm proposta de IRDR. Pegou o IRDR. Em pouco tempo, sendo que o IRDR isso é verdade, uma novidade técnica do Código. É um instituto novo. E já em 4 meses pegou. Eu só lamento, Brincas, a OAB não está muito ligada nisso. A OAB não está agindo, no meu modo de ver, pela minha visão panorâmica, e eu acabo recebendo muitas informações aí do Brasil, eu acho que a OAB ainda não realizou o seu papel num sistema de precedentes repetitivos. A OAB tem que, por exemplo, fiscalizar os IRDRs, tem que pedir intervenção como amicus curiae, tem ela que pedir, embora ela não tenha legitimidade para provocar, enfim, ela pode provocar o relator a provocar, intervém e provoca. Então, eu acho que tem que ter um pouco dessa dimensão. Quarto, como é que está controlando o meu tempo aí? Meu tempo. O Eduardo, você é o responsável por isso. Eu acabo de designar o responsável por isso. Um outro ponto, eu acho que é o quarto, né? Quarta diretriz que eu quero destacar é a seguinte, vamos chamar assim da prova destinada ao convencimento do juiz à prova produzida para o convencimento de todos os sujeitos do processo. É bem grande isso. Da prova destinada ao juiz à prova destinada a todo mundo. É uma forma simples de explicar. Meus caros, eu vou exagerar aqui, mas o exagero tem uma finalidade retórica. Mas eu vou dizer o seguinte, toda a doutrina brasileira, é um exagero, mas tem um papel retórico, toda a doutrina brasileira sob prova, produzida sob o Código de 73, é uma doutrina que partia de uma premissa, o juiz é o destinatário da prova. Isso é assim, e eu vou dizer que, também tem um exagero retórico, mas 90% dos problemas sob prova
são problemas por conta dessa premissa. O juiz é o destinatário da prova. Quer dizer, todo discurso probatório, toda atividade probatória tem um norte, convencer aquele sujeito que é o juiz. E é esse tipo de premissa que faz com que, na prática, aconteça muito de o juiz dizer assim: estou convencido, eu me convenci, portanto não precisa fazer mais nada, é o suficiente para eu decidir. Portanto, o juiz que faz isso, ele cria uma limitação à produção de prova. Porque se convenceu ele, não precisa fazer mais nada. Entendeu? Se a finalidade é convencer e ele se disse convencido, acabou. Mesmo que ele não seja a última pessoa a falar sobre o caso, porque pode ser que caiba recurso e o tribunal tenha de rever. Pois bem, no meu modo de ver, essa premissa foi completamente afastada pelo Código. Completamente afastada pelo Código. A prova não se destina única e exclusivamente ao juiz. Claro que a prova se destina ao juiz, óbvio, isso é uma óbvia verdade. Só estou dizendo que a prova não se destina exclusivamente ao juiz. E o artigo 381 é uma demonstração disso. O artigo 381, que não tem sido tão celebrado como eu imaginei que seria. Eu imaginei que haveria festas, etc., para ele. Não teve. Não estou vendo, as pessoas não estão muito interessadas nele. O 381, ele prevê expressamente a possibilidade de produção de prova destinada a convencer o autor. O autor pede a produção de prova para que ele se convença se é o caso de propor novação ou não, se é o caso de fazer acordo ou não. Então, você instaura um procedimento probatório autônomo com o deliberado propósito de não convencer o juiz inclusive nem valora a prova, ele é só um fiscal da produção da prova. É um procedimento instaurado só para convencer quem instaurou. Por quê? Porque isso é uma premissa do Código. A prova é para convencer, inclusive, os sujeitos processuais. E isso tem uma importância, assim, para mim, absurda. Basta pensar o seguinte: tutela coletiva, meu amigo Cássio, você que é um estudioso, tutela coletiva. Todo mundo sabe que na tutela coletiva, o Ministério Público, só ele, tem o poder de instaurar inquérito civil. E o inquérito civil é um procedimento de investigação. O inquérito civil é um procedimento de investigação preparatório de uma possível ação coletiva. Com o 381, que cabe a qualquer pessoa, todos os legitimados da tutela coletiva, que não podem instaurar inquérito civil, mas querem uma produção de prova antecipada para verificar a viabilidade ou até tentar provocar um acordo na tutela coletiva, podem instaurar a produção antecipada de prova. Que, embora seja judicial, não é extrajudicial como inquérito civil, é judicial. Mas pode cumprir o mesmo papel que um inquérito civil cumpre. Bem parecido. A diferença são os poderes de requisição do Ministério Público e tal, mas para fins de chamar para o acordo e para fins de mostrar a viabilidade de futura ação coletiva ou não, a produção antecipada de prova pode funcionar. Agora mesmo, um caso lá no escritório, que a gente vai entrar com a produção antecipada de prova. A gente está com o caso, chegou a causa, né, o case chegou na nossa mão, só que como a causa é uma causa, assim, digamos, vamos imaginar, uma bola dividida, e como o processo novo é um processo muito caro, percebam isso, o processo civil novo é muito caro. Se você chegasse, eu vou pedir 30 milhões para assustar os caras, mas se eu me oferecesse 5 milhões, eu aceito. Vá nessa. Você pede 30 milhões e o juiz condena em 5, você perde 25. Se você perde 25, você pode ter aí, vamos imaginar, 20% de honorários sobre 25, que corresponde a 5 milhões. Você vai ter que pagar honorários da outra parte de 5 milhões. Você ganhou 5, vai pagar 5 de honorários da outra parte, ou seja, você ganhou nada. E pior, você já teve que pagar o prolabore do seu advogado, ou seja, seu processo, você pensou que ia ganhar 30 milhões, saiu devendo, tendo ganhado, o que é o... E os clientes ainda não realizaram isso, Eles estão na mesma lógica, vão pedir para ver o que é que dá,
Peraí, pediu para ver o que é que dá? Peraí, comigo não, meu amigo, porque se depois essa rebordosa vier, você vai dizer que a culpa é minha. Então, a produção antecipada de prova ganha um outro sentido. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma produção antecipada de prova para ver se eu consigo o mínimo de lastro probatório para assustar a outra parte, para chamar para o acordo. Porque se eu não conseguir, eu vou ver se eu não proponho essa ação, porque pode ser arriscado demais, do ponto de vista financeiro. Então, é preciso, meus caros, nesse ponto, é preciso virar a chave. Virar a chave. A ideia de que o juiz é o único destinatário da prova é uma ideia simplesmente equivocada. Já era equivocada antes. Não é que o código traz uma novidade. Já era, quem estuda minimamente prova sabe disso. Já era equivocada antes, mas não era disseminada. Não era popular. No vulgo, na intuição, a gente sempre partia com essa ideia de que o juiz é o destinatário da prova. O código expressamente diz outra coisa. Um outro ponto. Estou preocupado com o meu horário. Deixa eu ver aqui. Falta, acho que mais uma dá para falar. Vejam. Da boa-fé subjetiva à boa-fé objetiva. Da boa-fé subjetiva à boa-fé objetiva. Essa migração é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Meus caros, pare bem. Boa-fé subjetiva é um fato da vida. Que fato é esse? O sujeito acredita que o comportamento dele é um comportamento correto. Ter boa-fé subjetiva significa acreditar, portanto, uma crença pessoal, de que a sua conduta é uma conduta correta. Então, é isso que é boa-fé subjetiva. Fato, crença, né? Percepção da realidade. No Código de 73, quando o Código de 73 saiu e previu a boa-fé no artigo 14, todos os comentaristas, todos sem exceção, não há nenhuma exceção, dos comentaristas do artigo 14 do Código de 73, diziam, o que se exige ali é boa-fé subjetiva. As pessoas têm que estar bem intencionadas, um tem que gostar do outro, um tem que abraçar o outro, tem que ser pessoas do bem. Só faltava dizer que teriam que ser santos, teriam que ser religiosos, teriam que ser irmãos daquelas fraternidades que fazem filantropia. Por isso que nunca era aplicado. Porque para você provar que o sujeito estava mal intencionado, era muito difícil. Por isso que isso era um não tema. Isso era um não tema. Além de alguns piadistas forenses, dizerem assim, que é piadista, dizer assim, você achar que processo, o autor quer o bem do réu, você acha que o processo é um processo de ursinhos carinhosos, para usar a expressão que nosso amigo Marcelo Pacheco usou, e que eu falei para ele que foi uma expressão infeliz. Porque uma expressão como essa, processo de ursinhos carinhosos, é divertidinha, embora para boa parte dos mais novos não sabem nem do que está falando, porque as pessoas não sabem que foram os ursinhos carinhosos, que de carinhosos não tinham nada, quando comiam as frutinhas. Não, ali é os ursinhos Gummy, me confundi com os ursinhos Gummy, é mais velho ainda. Porque os ursinhos Gummy tinham uma apologia às drogas. Evidentemente. Evidentemente, os ursinhos Gummy têm uma apologia às drogas. As frutas Gummy eram claramente uma apologia às drogas. Como o Salsicha do Scooby-Doo é o líder da marcha da maconha. Podem ver. Vive de larica, vive com fome o tempo todo com fome. Sempre pode ver, isso é um clássico do subliminar dos desenhos animados. Olha a roupa do cara verde, com a calça vinho, cabelo desgrenhado, barba por fazer, e sempre são uma fumaça estranha da Kombi. Pode ver. Sempre tem uma fumaça estranha. Podem ver. Perceba que o tempo todo ele fala assim. E outra coisa, vocês perceberam que Scooby-Doo só fala com Salsicha? Scooby-Doo não fala com Fred, com Velma, não fala. Só fala com Salsicha. O que é claramente um sinal de que aquilo ali é uma alucinação. O Scooby-Doo é uma alucinação. Pode ver, isso eu estou falando é sério. Tem sites que estudam isso, meus caros. Sites, estão pensando que é sacanagem? Pode botar no Google. Salsicha e
Difusão da maconha. Pode ver. Sério, eu já estudei isso. Eu sou professor de adolescente, sou pai de adolescente, meus caras. Eu estudei isso. Pois bem. Então, vejam. Agora eu não sei por que eu estava falando sobre isso. Agora eu me perdi. Da boa-fé. Pois bem. Com os carinhosos e os gami, não foi? Scooby-Doo. Então, essa história de boa-fé subjetiva acabou com a boa-fé no Brasil nos anos 70. Quer dizer, no Código 73, boa-fé era um não tema. Não tema. Curioso porque o professor Clóvis do Couto Silva, no final dos anos 69, ele foi o primeiro cara a falar sobre boa-fé objetiva no Brasil. Só que boa-fé objetiva ainda na parte obrigacional, e os processualistas não haviam captado isso. E o que é a boa-fé objetiva? Boa-fé objetiva não é fato, é norma. É uma norma que impõe comportamentos objetivamente tidos como corretos. Pouco importa se você queria se comportar de um jeito ou não. A análise é, seu comportamento é eticamente devido, mesmo que você esteja bem intencionado, que você seja uma pessoa de bem, um cara honesto, etc. Se o seu comportamento for objetivamente um comportamento indevido, ele é contrário à boa-fé objetiva. Pois bem, aí você muda tudo, porque aí você cria a figura da boa-fé objetiva processual. Boa-fé objetiva é essa que diz respeito a todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz. O juiz também tem que se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, artigo 5º do CPC, diferente do Código Português, que só diz que as partes têm que se comportar de acordo com a boa-fé. O brasileiro fala, todos têm que se comportar de acordo com a boa-fé, o que gera consequências práticas muito interessantes. Alguns exemplos. Se o executado oferece um bem à penhora, a penhora é feita, e o executado depois alega impenhorabilidade, essa alegação é venire contra factum próprio. Essa alegação viola a boa-fé objetiva, mesmo que o executado prove que ele está de boa-fé, que ele nunca imaginava que isso ia causar um problema para outra parte, ele sempre pensou que era possível oferecer um bem a penhora depois de dizer que era impenhorável, ele sempre acreditou nisso. Isso é irrelevante, porque a análise não é subjetiva, a análise é objetiva. Este comportamento é um comportamento contraditório, quebra a confiança criada pelo comportamento anterior, portanto, está proibido pelo artigo 5º do CPC. Você não vai achar nenhum dispositivo no Código que proíba genericamente o comportamento contraditório. Nenhum. Mas ele está proibido pelo artigo 5º por causa da boa-fé objetiva. Gera consequências interessantes, como uma que eu tive com um juiz, foi assim, ó, o juiz disse assim, não vou conhecer desse pedido porque falta o requisito tal. Intimo o autor sobre isso. Aí eu fui intimado, não foi nem eu, o meu cliente foi intimado, corrigiu o defeito que o juiz apontou, e o juiz foi e disse assim, bom, já corrigiu o defeito, mas eu não vou conhecer mesmo assim não. E não conheceu. Isso é um fato real. Eu fiz um parecer nesse caso. Eu fiz um parecer nesse caso para dizer que houve aí venire contra factum próprio do juiz. O juiz praticou o venire contra factum próprio. E ele, juiz, está submetido à boa-fé objetiva. Ah, mas o juiz não sabia, o juiz estava bem intencionado. Eu concordo com tudo isso, mas isso é irrelevante, porque a análise é objetiva, objetiva. Abuso de direito processual. Aquela história de que, não sei se já viveram isso, vocês já passaram por isso. Aquela história de que o réu alega 15 preliminares para extinguir o processo sem exame do mérito. 15. Aí o autor vai e desiste do processo. Ah, tá bom, eu desisto. Aí o réu, não aceita essa desistência, não. Peraí, não é você mesmo, réu, que queria a extinção do processo sem exame do mérito? Mas não era você, réu, que queria a extinção do processo sem exame do mérito? Esse tipo de comportamento é um comportamento que vai se avaliar pela boa-fé objetiva. E aqui eu vou terminar minha exposição com duas questões práticas sobre boa-fé objetiva, bem duras, assim, bem polêmicas, eu sei que são polêmicas, mas são reais. Uma aconteceu comigo e a outra eu vi. Tive um caso concreto em que um juiz, um processo, tramitou durante 10 anos na primeira instância. 10 anos. Tramitando 10 anos. Teve tudo, contestação, audiência, depoimento pessoal, perícia, tudo. Inclusive era um processo ótimo para tirar cópia, para servir para a faculdade, tipo um cadáver. Examine aqui está o depoimento pessoal, aqui está o... Ótimo, ótimo. 10 anos tramitando. Quando chegou na sentença, o juiz disse assim, extingue o processo sem exame do mérito,
por falta de interesse e adequação. Falta de interesse e adequação. O juiz entendeu, 10 anos depois de tudo isso tendo acontecido, que aquele procedimento era inadequado ao caso. Isso é um caso real, não estou de sacanagem, é um caso real. Nós apelamos, dizendo que não era o caso, enfim, dizemos que o procedimento era adequado, sim, mas eu levantei um argumento, um fundamento eventual, mais sofisticado. Eu disse o seguinte, que um juiz que conduziu durante 10 anos um processo, o processo andando, gerou nas partes a expectativa de que o processo estava regular para ele. E essa expectativa impede que o juiz exerça um poder de controle da admissibilidade do processo de forma tão extemporânea. Portanto, ele perde o poder de controlar a admissibilidade do processo pelo tempo de omissão nesse controle. Não só o tempo de omissão, mas um tempo de omissão concomitante a um tempo em que os atos foram praticados. O processo estava andando. Eu defendo e defendi uma verdadeira suprécio do poder do juiz controlar a admissibilidade do processo naquele caso. E eu só posso defender suprécio de poder do juiz num sistema de boa-fé objetiva. Só. Que é a base para isso. Suprécio é uma das consequências da boa-fé objetiva. Caso real. Esse aconteceu comigo. Ora, um caso que eu vi também real. Um determinado processo de uso capião de imóvel, tramitou durante 40 anos. 40 anos chegou ao Supremo, em recurso extraordinário. Era os Grau o relator. Discutindo competência absoluta para proferir a sentença. O sujeito alegou o juízo, tudo saía nulo, porque a incompetência é absoluta, competência territorial absoluta, está tudo errado, tudo nulo, acabou. Era os Grau, e o julgamento foi unânime do Supremo, o relator disse o seguinte, sinceramente, eu já não quero mais saber se o juiz era absolutamente incompetente ou não. Não quero mais saber. 40 anos de tramitação do processo, se hoje o Supremo Tribunal Federal, 40 anos depois, disser que o juiz proferiu a sentença era absolutamente incompetente, é um escárnio. Um escárnio. Ele disse, não vamos mais discutir isso nesse processo. Isso não vai se discutir mais. Vamos discutir outras coisas. Porque 40 anos de tramitação, com 2 sentenças, havia 2 sentenças proferidas. Com 2 sentenças proferidas, é um escárnio discutir do contrário. Ora, ele disse, não com essas palavras, né, não foi com esse termo, mas interpretando a decisão, ele vislumbrou ali uma perda do poder de controlar a competência dentro do mesmo processo, tendo em vista uma série de circunstâncias que o controle da competência, nesse momento, seria uma quebra de expectativa das partes, portanto, quebra de boa-fé objetiva. Antônio do Passo Cabral, que vai falar com vocês amanhã, no livro dele sobre nulidades, infelizmente esgotado, ele faz uma imagem matemática que eu acho genial, das melhores coisas que Cabral escreveu até hoje. Não, a melhor coisa que ele pensou que foi essa imagem. Ele disse o seguinte, ó, num processo, tanto mais tempo se tenha passado da prática do ato defeituoso, tanto menor é a possibilidade de você invalidar o ato. E isso para qualquer invalidade, qualquer uma, mesmo as mais graves como incompetência absoluta. Porque já começa a surgir com o tempo uma situação, uma consolidação de confiança que merece proteção tanto quanto aquela forma que foi desrespeitada pelo ato. Surge uma outra situação tanto merecedora de proteção quanto aquela outra. E à medida que o tempo vai passando, aumenta a necessidade de você proteger a confiança e diminui a necessidade de você proteger a forma que for desrespeitada. É uma gangorra. É uma gangorra. O Supremo, nesse julgado, fez a mesma coisa. E uma construção como essa só pode ser feita com base na boa-fé objetiva, extirpando aquelas noções de boa-fé subjetiva que, num processo, realmente são estranhas, porque o autor não gosta do réu, o réu não gosta do autor. Isso está no artigo 5º do CPC. É uma pena que eu só possa ter selecionado essas 5 diretrizes. Quem sabe, Brincas, me chame no ano que vem, eu volto e falo as outras 3. Muitíssimo obrigado e boa noite.